Em uma operação audaciosa e cinematográfica contra o narcoterrorismo, forças dos Estados Unidos capturaram o ditador da Venezuela Nicolás Maduro nas primeiras horas de 3 de janeiro de 2026. A ação envolveu mais de 150 aeronaves, incluindo caças F-35 e drones, que neutralizaram as defesas aéreas em Caracas. Tropas da Delta Force invadiram o esconderijo fortificado do ditador, guiadas por um informante da CIA próximo ao regime. Após meses de planejamento secreto, com equipes americanas no terreno desde agosto, Maduro e sua esposa se renderam e foram levados de helicóptero rumo a Nova York para julgamento. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos assumirão o controle da Venezuela até uma transição segura, visando combater o cartel de Los Soles e restaurar a infraestrutura com empresas americanas. O ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, analisa o impacto da prisão de Nicolás Maduro. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que se perguntar o que o povo venezuelano está achando. E, evidentemente, por tudo que surge, por contatos que a gente faz e pelas imagens, a gente vê que o povo venezuelano está exultante. Então, eles são o protagonista disso, os venezuelanos, são, obviamente, os principais interessados, e para eles esse é um momento de júbilo, né? Um momento de alegria extrema, e ver as notícias, ver a foto do Nicolás Maduro sendo conduzido para ser julgado nos Estados Unidos, a imagem do fim da ditadura Maduro, certamente será. Esse é o principal momento. Eu acho que é a principal consideração que a gente tem que fazer antes de qualquer outra. Bem, sobre questões aí de o que isso significa para a ordem internacional, claro que isso é um momento de mudança profunda, digamos, das regras de jogo, né, ou da ausência de regras de jogo na ordem internacional. As regras, assim ditas, vinham beneficiando as ditaduras, vinham beneficiando os regimes totalitários, os projetos totalitários no mundo. Somente eles usavam a força, somente eles depois alegavam o direito internacional para escudar as suas tiranias, né, os seus assassinatos, as suas perseguições. Isso é o que os regimes totalitários vinham fazendo. Então, no fundo, não é uma quebra das regras internacionais, é uma quebra da hipocrisia, é uma quebra desse cinismo, né, no qual regras internacionais só valiam para proteger os tiranos. Então, é um momento de uma nova realidade, ou melhor, de um reconhecimento de uma realidade e de uma ação nesse sentido, de uma ação da superpotência da liberdade, que continuam sendo os Estados Unidos, sem se deixar amarrar por essas artimanhas dos regimes totalitários. Outra consideração, e isso que está acontecendo, no fundo, é parte de uma reação. A ação foi a progressiva tomada da América Latina pelo projeto do Foro de São Paulo, desde os anos 90, final dos anos 90, muito marcado aí pela eleição de Hugo Chávez para a presidência da Venezuela, portanto, enfim, 99, ano 2000. Desde então, o Foro de São Paulo foi tomando poder na região, na América Latina, sempre nesse amálgama, nessa articulação de poder das esquerdas, com o crime organizado, com as elites corruptas e com os poderes totalitários de fora da região, inclusive terroristas, etc. Então, esse era o regime de poder na América Latina, e os povos latino-americanos jamais o quiseram. Tanto que aqueles que estão tendo condições de acabar com esses regimes pelo voto estão fazendo isso. Os regimes do Foro de São Paulo estão perdendo o voto em toda parte. Perderam na Argentina, no Paraguai eles nunca conseguiram conquistar o Paraguai. O Paraguai tem esse privilégio. Mas os regimes de Foro de São Paulo perderam na Argentina, perderam no Chile, na Bolívia, no Peru, no Equador e agora estão perdendo na Venezuela. Só que nesses outros lugares foi através do voto. Na Venezuela, na verdade, também. O regime acabou através do voto. Ia acabar através do voto,
porque nas eleições de julho de 2024 ficou claríssimo que a oposição venceu com quase 70% dos votos, né? Isso sim é democracia, isso sim é a autodeterminação dos povos. O povo venezuelano exerceu sua autodeterminação ali naquela eleição, mesmo organizada pelo Maduro, a oposição conseguiu se organizar não só para vencer, mas para provar que venceu, né? O Maduro, ao não apresentar as atas, a oposição apresentou as atas de todas as mesas, mostrou que venceu, né? O Maduro provou que perdeu ao não apresentar as atas. Então, só que na Venezuela não foi suficiente a população vencer nas urnas um regime do Foro de São Paulo. Foi necessário agora essa ajuda dos Estados Unidos. Isso é fundamental, né? Por que só os regimes corruptos, tirânicos, podem ter ajuda de superpotências externas? Então, agora os regimes democráticos, os regimes oriundos da vontade popular, também, né, podem ter ajuda de uma superpotência. Isso é uma mudança gigantesca. E só mais uma consideração. O Trump está mostrando que, como se diz em inglês, Trump delivers, né? Ele entrega o produto, né? Tá trazendo o Maduro algemado aí para os Estados Unidos. Repito, para imensa alegria dos venezuelanos. Isso significa o quê? Significa uma grande inversão das relações de poder em toda a América Latina, né? Isso tem impacto para toda a América Latina. Isso reforça todos os movimentos de direita autênticos na América Latina, ou seja, todos os movimentos anti-sistema corrupto, anti-sistema do Foro de São Paulo, todos os movimentos que querem terminar de libertar a região dessa praga que é o Foro de São Paulo. Então, é um imenso reforço, né, para esse projeto, digamos, de um anti-Foro de São Paulo, esse projeto de uma América Latina livre desse pesadelo. A prisão de Maduro também é um alerta claro para outros líderes da América do Sul, como explica o analista internacional Glauco Fonseca. A captura do ditador Nicolás Maduro tem vários significados. Para a Venezuela, pode significar o início de uma vida nova, um ambiente democrático e uma normalidade às custas de muito sofrimento, muitas prisões políticas, enfim, uma derrocada econômica e social ao longo de décadas, que agora se renova. Para a região, envolvendo ali a Colômbia e os países próximos, significa um recado de que as coisas, sim, vão mudar, porque o ataque ao narcoterrorismo não se restringe à Venezuela, mas também à Colômbia, principalmente, onde uma mudança de regime vai ter que acontecer de um jeito ou de outro. Para o Brasil, o significado é mais importante ainda, porque pode remeter a uma tomada de decisões mais rápida com relação aos destinos do país e as relações internacionais que o Brasil vinha mantendo com esses países como Colômbia, Venezuela, Cuba, Nicarágua e outros que fazem parte de um eixo ligado ao Cartel de Los Soles, ao Foro de São Paulo. Então, a tendência agora é que esteja na pauta americana, em segundo momento a Colômbia, e em seguida a derrubada de regimes enfraquecidíssimos que ficam como Cuba e Nicarágua. Então, temos um ano eletrizante pela frente, um ano em que as notícias chegam alvissareiras. Para quem? Para a democracia, para o Estado de Direito e para o fim das tiranias, sejam elas de presidentes da República, sejam de ditadores, seja tirania judiciária, porque agora outro significado importante dessa captura do Maduro e sua prisão significa um freio de arrumação judicial, um freio de arrumação nos poderes das repúblicas americanas e latino-americanas. Enfim, um cardápio cheio de boas notícias, de boas perspectivas para começar muito bem o ano de 2026, com esse presente que os Estados Unidos dá a todos nós,
que é colocar Maduro na página virada e mofada da história, que é o lugar ao qual ele pertence. É isso. Os desdobramentos vêm aí, agora tem uma longa seara judicial a ser enfrentada nos Estados Unidos, até que o Maduro comece a, se Deus quiser, abrir a boca e contar o que ele sabe a respeito dos seus amigos e parceiros latino-americanos e seus envolvimentos com tudo aquilo que nos assola e nos incomoda. Eu quero longa vida ao Maduro, que ele conte tudo que sabe, tudo que ele sabe. Isso vai ser muito bom para o mundo inteiro, que sirva de lição. A ditadura madurista, a ditadura chavista do Nicolás Maduro chegou ao fim. E essa é uma notícia muito boa, até mesmo para a esquerda. A esquerda viciada em atitudes dos seus líderes, tentando justificar medidas absolutamente impopulares, ditatoriais, tirânicas, perversas e tal, também vai se dar conta de que chegou num momento em que as coisas têm que ir para o seu lugar. Em todo o mundo. No Brasil, principalmente, eu diria principalmente, o Brasil é o país hoje mais afetado por todos os desdobramentos ruins de uma ditadura, como a venezuelana. O Chile já deu resposta, a Argentina já deu resposta, Paraguai, Peru, Bolívia já deram resposta, né? El Salvador já deu a resposta. Está na hora do Brasil dar a resposta para essa gente. Não tem competência, não tem honestidade, não tem condição de continuar no poder, a esquerda latino-americana. Era isso. Bom 2026 para todos nós. Agora sim, teremos sim um bom 2026. Que bom que está recém no começo.